Bom dia, meus queridos alunos. Hoje estamos iniciando mais uma manhã de estudos. E antes de começarmos a nossa aula, que hoje é de História, vamos fechar nossos olhos e vamos conversar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade do dom da vida, pela oportunidade de estarmos mais uma manhã aqui reunidos. Gostaria de te pedir nesse momento, Senhor, uma atenção especial, uma bênção especial para todos os nossos alunos que nesse momento irão iniciar as suas atividades, que eles possam aprender, Senhor, nessa manhã, que eles possam cada vez mais, Senhor, entender e absorver o conhecimento. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E hoje estamos iniciando um capítulo novo do nosso livro de História, que vai falar sobre os direitos humanos. Ao longo da história da humanidade, sempre existiram conflitos entre pessoas e povos, assim como tentativas de paz e de boa convivência. E nos últimos séculos, porém, alguns desses conflitos começaram a ser fortemente questionados e combatidos, e entre eles está a escravidão, a guerra e a discriminação social. Quando a humanidade tomou consciência das atrocidades que ocorreram nas duas guerras mundiais que aconteceram entre 1914 e 1918 e a outra guerra no período de 1939 a 1945, percebeu a necessidade de se elaborar um programa que garantisse a paz no mundo. Foi então que em 1945 foi criada a ONU, que significa Organização das Nações Unidas. E no início participaram desse programa 51 países e hoje participam do programa 193 países. Aqui nós temos a bandeira da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, e aqui nós temos a sede da ONU, que fica em Nova York, nos Estados Unidos. Direito para todos. A fim de poder atingir os objetivos da ONU, foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948, na Assembleia Federal das Nações Unidas, localizada em Paris, com a participação de representantes de diferentes países de todas as regiões do mundo. Essa declaração, pela primeira vez na história da humanidade, considera a proteção universal dos direitos humanos como uma meta comum a ser alcançada por todos os povos e nações. E aqui no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz assim, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Os direitos dos brasileiros. Para garantir a convivência pacífica e os direitos humanos de um povo, é necessário que cada governo assegure a existência de leis e regras favoráveis a esse povo, a esse governo. E a lei maior que rege um país chama-se Constituição. Nelas estão presentes todos os princípios e leis fundamentais para um povo, para uma nação. A atual Constituição brasileira, elaborada no ano de 1988, apresenta no título 2, capítulo 1, os direitos e deveres individuais e coletivos que devem ser conhecidos e respeitados por todos os cidadãos brasileiros. E em um país no qual o governo é democrático, mas o que é democrático? O que é ser democrático? O que é democracia? A democracia é um regime de governo em que os líderes políticos são escolhidos pelo povo, em que os governantes são escolhidos pelo povo, tá? Através do voto.
que controla a autoridade deles e procura distribuir de modo equilibrado o poder de decisão do governo dos assuntos de interesse geral, de interesse da população. Então, aqui nós temos a Constituição que foi elaborada no ano de 1988 e aqui se tem leis e direitos que regem uma nação. E ainda falando sobre a Constituição brasileira que foi elaborada no ano de 1988, aqui nós temos o título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Aqui no artigo 5 fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Então, aqui no inciso 1, significa o quê? Que homens e mulheres são iguais. Então, não tem distinções com relação ao emprego, com relação ao cargo que eles podem desenvolver. Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. E no inciso 2 diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então, aqui nós temos algumas leis, alguns artigos que estão presentes na Constituição brasileira. Lá no livro de vocês também nós vamos encontrar alguns outros artigos. As leis do Brasil. Mas quem faz as leis? Como e onde as leis são elaboradas no Brasil? Quando o país ele é republicano e democrático, o governo se organiza em 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O poder legislativo é o responsável pela elaboração das leis que regem o país. O legislativo ele é representado pelo Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E a Câmara dos Deputados ela é composta por representantes que são eleitos pelo povo. E o Senado ele é formado por 81 parlamentares. No nível estadual, o Legislativo é representado pelos deputados da Assembleia Legislativa. Mas qual é a função do Poder Executivo? O Poder Executivo ele é responsável por criar as condições necessárias para que as leis sejam cumpridas. Como, por exemplo, o acesso a serviços como a educação, a saúde, segurança pública, arrecadação de impostos, entre outros serviços. O Poder Judiciário é quem vai fiscalizar o cumprimento das leis. Se essas leis estão sendo cumpridas, de que maneira elas estão sendo cumpridas. Vai julgar as diferentes situações em que os cidadãos estão cumprindo ou não essas leis. E a função do Poder Judiciário também é garantir e defender os direitos individuais, promover a justiça e resolver os conflitos que surgem na vida em sociedade. Então, o que nós podemos aqui entender? Que as leis são elaboradas no poder legislativo e no poder executivo vão se criar condições necessárias para o cumprimento dessa lei. E quem vai fiscalizar se essas leis estão sendo cumpridas ou não, de que maneira elas estão sendo cumpridas, vai ser o Poder Judiciário. Então, o governo ele se organiza em 3 poderes: Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. As nossas atividades já estão disponíveis aqui no portal. Tenham todos uma excelente manhã de estudos e até a próxima aula.